Olá! A paz do Senhor para você que está vendo esse vídeo. Meu nome é Mateus Jus Cristoni, sou líder do grupo de jovens Shekinah da Igreja Ingra de Cristo. Hoje é dia 1º de agosto. Entramos em um novo mês e vamos começar a leitura de um novo livro da Bíblia. Hoje vai começar a leitura de um livro muito importante, é um livro muito especial para a gente, que é Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento que contém a história sobre Jesus. E vamos estudar muito sobre Jesus. Jesus formou muitos discípulos na caminhada dele, desde quando ele nasceu, quando ele começou a pregar o evangelho pela terra, e ele foi formando discípulos e ele foi fazendo o seu discipulado. E às vezes tem muita gente perguntando por que estamos começando pelo Novo Testamento. Estávamos em Provérbios e começamos agora em Mateus. Então eu vou começar a ler livros do Novo Testamento para depois voltar para o Antigo, porque o Antigo tinha muitas leis, muitas coisas que Deus ordenou, que Deus deixou para o homem seguir e fazer, só que ele enviou o Filho dele, Jesus, no Novo Testamento, para mudar todas essas leis, enviou o seu Espírito Santo. Hoje a gente tem ligação direta, o Verbo se fez carne, hoje não se morre mais animais que nem morria antes, mas o Filho do Homem morreu por nós na cruz, e eu quero falar para vocês que nesse livro vai ter diálogo de Jesus, e você que não sabe o que Jesus quer de você, Jesus está falando nesse livro de Mateus, ele inteiro, Jesus deixa recado pra gente. Então vamos aprender o que Jesus falou e o que Jesus tem para nos falar até hoje. Então, seja bem-vindo a mais um Discipulando! Mateus capítulo 1, ele vai falar sobre a genealogia de Jesus Cristo. Como começou, onde começou Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo foi homem, ele foi carne, ele foi como eu, ele foi como você, ele foi como todos nós. Então ele teve que nascer de alguém. Mas quem foi os parentes dele? Os tias, parentes, quem foi? Então, no capítulo 1 ele está falando um pouco sobre, lá no verso 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e por aí vai toda a genealogia até chegar no versículo 16. Ele diz: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Muitas gerações se passaram até nascer Jesus Cristo, filho de Maria e filho também de José, que é filho de Jacó. Não é o Jacó lá do José do Egito, é outro Jacó e outro José. Versículo 18 ele narra como foi o nascimento de Jesus. Vou ler rapidinho. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que os dois se unissem, a Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. E de repente, do nada, surge um filho pelo Espírito Santo, e eles nem eram casados ainda. Por ser José, o seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o seu casamento secretamente, porque ela ficou grávida e eles não eram casados ainda. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu um anjo para José em um sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez isso, foi lá atrás de Maria, recebeu ela como sua esposa e não teve relações sexuais até ela dar à luz ao menino. E esse menino se chamou Jesus assim que ele nasceu, e nasceu o nosso Salvador, nasceu o nosso amor, nasceu a nossa paixão. Então Jesus veio como homem pra gente e devemos amá-lo, porque ele foi o maior exemplo de como viver nessa terra. Ele sofreu as mesmas coisas que a gente sofreu, ele sofreu as mesmas tentações, as mesmas tristezas, dias alegres, dias felizes, dias tristes, dias ruins. Ele sofreu tudo como a gente, e a gente tem muito a aprender. Amanhã voltamos com o capítulo número 2 do Discipulando. Fique na paz do Senhor, até amanhã, tchau!